comum receber pacientes com queixas de olhar entristecido, olhar cansado, uma sensação de cansaço o tempo todo. Essas são as principais queixas que eu recebo quando a gente fala da nossa vitrine, que é o nosso olhar. A maioria das pacientes que chegam com queixa de envelhecimento da área facial, quando eu vou examinar, está diretamente relacionado com a área das pálpebras. Então, o excesso de pele nas pálpebras, a presença de bolsas, leva a uma zona de mais sombra, que dá uma sensação o tempo inteiro de olhar cansado. E a pior coisa que tem é quando a gente dorme bem e chega alguém e fala: você está cansada? Você não dormiu bem? Está acontecendo alguma coisa com você? E você vira para sua amiga e fala assim: não, eu dormi bem, tá tudo bem. Então essa situação é um ponto crítico de quem começa a ter um olhar envelhecido. E dentro desse olhar envelhecido, existem algumas situações técnicas que a gente avalia para pensar se tem ou não tem indicação numa cirurgia. Então, o excesso de pele, pegando, tocar a área dos cílios, a presença de bolsas, que quando o paciente acorda ou chega no final do dia, esse olhar inchado, que dá uma sensação de uma noite mal dormida. E claro, a alteração no formato do olhar. A gente tem uma anatomia que é um olhar mais amendoado quando a gente é jovem. E quando nós vamos envelhecendo, esse olhar vai ficando mais arredondado, aquele olhar de peixe morto. Ou seja, características de um envelhecimento que incomoda tanto a gente quando a gente fala da nossa vitrine, que é a nossa face. E hoje nós realizamos uma cirurgia, quando indicada, que é a cirurgia das pálpebras ou blefaroplastia. No meu caso, fiz minha formação em blefaroplastia laser, que é uma técnica mais moderna que a gente consegue remover esses excessos, reposicionar o olhar amendoado e trazer de volta aquele olhar mais descansado, aquele olhar mais jovial, sem transformar a abertura, sem transformar a fisionomia do seu olhar. Um dos maiores medos dos pacientes é alterar o olhar com a cirurgia das pálpebras ou a blefaroplastia. Quando a cirurgia ela é bem conduzida, a gente trata o excesso de pele, as bolsas, mas a abertura do olhar tem que ficar intacta, porque é isso que transmite a sua característica, a sua genética, ou seja, como você nasceu e sua fisionomia facial. Então a cirurgia de pálpebra, quando bem conduzida, ela não vai alterar o seu olhar, que é um medo muito frequente, uma pergunta que a gente recebe em praticamente todas as consultas. Então hoje nós realizamos a blefaroplastia a laser, exatamente isso, é o corte a laser. Nós não utilizamos o bisturi ou uma tesoura para fazer a remoção do excesso de pele, que é um grande benefício, porque quando a gente faz a incisão com laser, remove o excesso de pele, as bolsas, o laser ele vai cauterizando os vasinhos que sangram. E a área facial é uma área que tem um sangramento muito grande. Quando ele vai cauterizando os vasinhos, a gente tem uma cirurgia praticamente sem sangramento. O que isso vai trazer de benefício para você? Uma recuperação mais rápida, menos hematomas, menos inchaço e você voltar às suas atividades, à sua vida de forma mais precoce. Em média, a partir de 7 a 10 dias, eu já começo a liberar meus pacientes a fazer atividade física. Exatamente isso. Enquanto com as cirurgias tradicionais, através do uso do bisturi, é em torno de 30 dias. Ninguém quer ficar com a vida parada. Todo mundo hoje está muito dinâmico, quer ter uma recuperação rápida e sim, atingir seus objetivos, que é ter um olhar rejuvenescido. Então, se você tem interesse em conhecer mais, tem essas queixas de olhar entristecido, envelhecido, se encaixa com esse vídeo, clique aqui embaixo e entre em contato para agendar a sua consulta.